Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e estamos iniciando mais um vídeo do curso Edição de Vídeo. Vamos recapitular um pouquinho da aula anterior, né? A gente falou sobre linguagem corporal, né? Para mim foi uma aula super bacana, super interessante, até porque eu sou super fã, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Mas fazendo aqui um resuminho, seria: linguagem corporal é a forma de comunicação não verbal, onde o corpo fala, através de gestos, expressões faciais e posturas. Então, na aula anterior a gente viu um pouquinho mais sobre isso, né? Falei um pouquinho de expressões faciais e coisas que a gente faz, né, que tem um significado na linguagem corporal. Falei bastante de postura também, né? E vários gestos que a gente faz, todos podem ser analisados a partir da linguagem corporal, né? E relembrando que a gente teve a aula de comunicação verbal e não verbal, a linguagem corporal está dentro da comunicação não verbal, tá? E como a gente viu na aula anterior, na aula de comunicação, 93%, né, é não verbal. Então, a maior parte da nossa comunicação acaba sendo não verbal. Por mais que pareça que é mais falada, não é somente isso, né? Tem a fala, tem o tom da fala, o jeito como a gente fala e também todas as expressões que o nosso corpo faz enquanto a gente está se comunicando, tá? A linguagem corporal é essencial para quem quer melhorar a forma de se comunicar, já que grande parte da comunicação ocorre por meio da linguagem não verbal. Foi basicamente isso que eu acabei de explicar, né? Então, quando a gente entende um pouquinho melhor da linguagem corporal, a gente consegue se comunicar de uma maneira mais efetiva e entender a pessoa que está tentando se comunicar com a gente, né? Porque é como se fosse um quebra-cabeça, né? Tem a linguagem verbal e junto com a não verbal, né? A linguagem corporal, a expressão, a postura do corpo, a gente consegue compreender totalmente a mensagem ou ver se tem divergências na mensagem, que muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas na verdade ela quer dizer outra, e aí ela é dedurada, né, pelo seu corpo, porque o corpo demonstra demonstra que ela quer dizer outra coisa, tá bom? Entender que a nossa postura diz muito sobre nós é primordial para evoluir na questão da linguagem corporal. Então, né, se a gente quer demonstrar que a gente é uma pessoa confiante, a gente tem que ter uma postura diferente e fazer expressões diferentes. Né, tudo isso eu expliquei mais na outra aula, não vou explicar de novo para não ficar extenso. Foi como eu falei, eu sou super fã, né, de linguagem corporal, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando. E se prestarmos atenção na postura de outras pessoas, também vamos saber muito sobre elas. Né? Então, além da gente conseguir se policiar e ter uma boa linguagem corporal, conseguir passar a mensagem que a gente quer, né? Que é de confiança, que a gente sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, a gente precisa saber da linguagem corporal e também para entender um pouquinho mais sobre o outro, né? A gente consegue descobrir coisas a partir da linguagem corporal em outra pessoa, tá bom? E nós continuamos no bloco, né, de gestão de conteúdos para mídias sociais. E na aula de hoje a gente vai falar dos impactos das novas tecnologias e formas de comunicação na sociedade e nos indivíduos. Também vai ser uma aula muito bacana, tá? Então, tecnologia, né? O que é? Vocês sabem que eu costumo tentar desmembrar a aula para a gente conseguir entender, né, as coisinhas separadas. Depois tudo junto faz sentido, né? Uma aula também está interligada com a outra, então quando você assistir a outra aula e assistir essa, as coisas vão fazendo sentido. Ou, né, a gente fala de uma aula e a outra aula tem algo parecido e tudo vai se conectando, né? Então vamos lá. A palavra tecnologia tem origem do grego techne, que significa técnica, arte ou ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. Então, não seria estudo da técnica, estudo da arte, estudo do ofício, mais ou menos isso, mas a gente sabe, né, que no geral a tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas e uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. Então, aqui a gente, né, eu tento trazer um pouquinho, né, do que é tecnologia, mas já é uma coisa meio que implícito, a gente já sabe, né, quando a gente fala de tecnologia, a gente já sabe do que está falando, mas trouxe só isso para dar uma pontuada melhor, tá? E a importância da tecnologia. Desde que se tem conhecimento, a tecnologia vem auxiliando no desenrolar e avanço da nossa sociedade, seja ela implementada na transformação de uma cidade inteira ou uma simples modificação em um aparato tecnológico utilizado no nosso dia a dia, tendo a mesma finalidade,
né, a mesma finalidade geral de facilitar nosso cotidiano e auxiliar no mesmo. Então, basicamente é isso, né? A tecnologia ajudou, claro, a gente ter um avanço na sociedade num geral, principalmente se a gente falar de, por exemplo, 50 anos atrás, que não é muito tempo atrás, mas nesse período a tecnologia vem evoluindo de uma forma muito rápida, de uma forma muito colaborativa com a sociedade, né? E quando a gente fala de sociedade, num geral, tudo hoje em dia tem mais tecnologia, é mais inovador, acaba sendo, de certa forma, mais rápido, mais fácil. Então, essa é a ideia, né, do avanço da tecnologia. A tecnologia nos ajudar, né, no dia a dia para que as coisas fiquem mais fáceis, fiquem mais rápidas, né, falando num enredo geral, tá? Não se especificando em uma única questão da tecnologia, mas no geral a finalidade dela é isso, né, que é ajudar a gente no nosso cotidiano para facilitar e trazer mais rapidez, né, num geral, tá? Importância da tecnologia, né? A gente continua no bloco, mesmo adquirindo a fama de extinguir algumas profissões e tornar alguns utensílios e invenções antepassadas, obsoletas, ela vem se tornando importante em nossa sociedade e acaba por ser bem mais que isso, né? Se mostrando cada vez mais efetiva, necessária e até mesmo indispensável no nosso ambiente pessoal, social e profissional. Então, quando a gente fala aqui que a tecnologia acaba sendo, né, muitas vezes indispensável, quando a gente fala de uma galera mais jovem, né, igual vocês, se falar para ficar um mês sem celular, vai ter gente que vai surtar, não vai aguentar, vai ter um treco, né? Fica complicado e até mesmo para quem não é tão novo assim, é que a gente sabe que vocês que são mais novos acabam sendo um pouquinho mais apegados com a tecnologia celular, né, o smartphone. Hoje em dia vocês não esquecem de jeito nenhum. Já se vocês compararem, né, com uma pessoa de 50 para cima, né, 50, 60, 70, que tem um telefone, né, um aparelho celular, né, mesmo que seja smartphone, um novo, com uma super tecnologia, às vezes nem liga, deixa em casa, não leva para os lugares, né? Eu tenho certeza que vocês devem ter, às vezes, dificuldade para entrar em contato com a mãe de vocês, ou talvez com o pai, com o avô, com a avó, porque saiu e deixou o celular em casa. A gente fica, meu Deus, como que sai sem o celular? A gente esquece, sei lá, mochila, chave, a cabeça, mas o celular a gente não esquece. Então, a tecnologia trouxe algumas facilidades que hoje em dia é extremamente necessário e muita gente fala indispensável. Não que não seja, porque a gente consegue, a gente sabe que a gente consegue viver sem celular, porque um dia ele não existiu, mas hoje em dia a gente já está tão habituado, tão acostumado com várias facilidades da tecnologia que ficaria difícil. Né? Por exemplo, o WhatsApp foi um avanço incrível, a gente manda as mensagens instantâneas, você mandou, chegou na hora, independente de onde a pessoa esteja. Então isso é muito cômodo, isso é muito prático, isso é muito fácil. Né? Voltando mais para a tecnologia celular, né? E aqui também no início fala, né, algumas profissões foram extintas, então algumas profissões deixaram de existir pelo simples fato da tecnologia ter avançado tanto que aquela profissão, né, o que aquela pessoa fazia, deixou de ser necessário. Aí acaba sendo um lado bom por um lado, né, que a gente conseguiu otimizar, fazer algo ser mais rápido, mas também teve profissões que deixaram de existir. Aí eu vou ficar, né, lá no final eu vou falar, que agora até nem lembro o nome exato da profissão, mas no final da aula eu vou dar um exemplo, mas enquanto eu não dou exemplo, vai pensando, né, qual profissão você acha que existia e não existe mais, ou se você sabe, né, de uma profissão que existia e por conta da tecnologia não existe mais. No final da aula eu vou dar um exemplo, tá? Mas continuando, então, facilidade na comunicação. Após o desenvolvimento desse meio de comunicação, grandes transformações, como a passagem de jornais de papel para o meio digital, com o intuito de transmitir as informações para maior quantidade de pessoas e faixas etárias, assim trazendo maior facilidade de acesso a informações por profissionais da área do jornalismo. Então, aqui não só focado no WhatsApp, mas antigamente a forma que as pessoas recebiam notícia, tinham as notícias que a gente geralmente, atualmente, né, vê na televisão, era por meio do jornal, né, o jornal de papel. Que aí hoje em dia tem, né, o jornal na TV, a gente vê o jornal pelo celular, a gente olha no Google, vê as últimas notícias do mundo inteiro. Então, a tecnologia também teve esse avanço na questão de comunicação. Antigamente, né, se acontecia alguma coisa até mesmo no Brasil, né? Até a informação chegar, por exemplo, aqui em São Paulo, né, em algum outro estado que é um pouco mais longe, ficaria, às vezes é difícil dessa comunicação chegar rápida. Ou se fosse de outro país,
mais difícil ainda. Acontecia, só se tinha informação, né? 1, 2, 3, uma semana depois, 1, 2, 3 dias depois, né? Isso demandava bastante tempo. Hoje em dia, não. Qualquer coisa que acontecer em qualquer parte do mundo, provavelmente, né? Já até comentei isso em outra aula, vai estar passando no jornal, na TV, no mesmo dia do acontecimento. Então, a tecnologia ajudou muito nesse quesito de informação, né? Informação jornalística e outros tipos de informação, né? Num geral, facilitou muito para a gente. Influência da tecnologia. O processo de evolução da tecnologia se desenvolveu até nos levar até a era da comunicação, né? E ao longo desse tempo, isso acabou por se tornar algo comum para todos os indivíduos da sociedade, que através da técnica de enviar desenhos e símbolos de uma tela para outra, se tornou possível transmitir o conhecimento e a informação para a sociedade com um alcance bem maior. Então também a gente fala, né, disso de expandir e, claro, para um número maior de pessoas, né? Então, por exemplo, o jornal atingia, não, um número grande de pessoas, mas talvez não tão grande quanto a televisão consegue, né? Que a gente já teve essa aula, a gente já falou de comunicação de massa, e a gente sabe que a televisão é um dos meios da mídia se comunicar com o maior número de pessoas, diferente do jornal de papel, que, por exemplo, né, um jornal daqui dificilmente vai para fora do Brasil, mas acontecimentos que acontecem aqui, né, que passam na nossa televisão, dependendo, né, se é algo muito importante, algo muito grande, uma informação muito grande, vamos dizer assim, até outros países ficam sabendo, como a gente fica sabendo de acontecimentos, né, fora do Brasil, que acontecem em outros países, tá? Então a gente vai se adequando, vai se adaptando, né? A gente tem uma nova forma de comunicação, como eu sempre exemplifico, o WhatsApp. Em uma outra aula a gente viu que a gente só tinha carta, hoje em dia o WhatsApp, né? Por isso que até tá ali, né? Desenhos e símbolos, então a gente consegue mandar os emojis, a gente consegue mandar áudio, vídeo, a gente consegue fazer videochamada. A tecnologia evoluiu a um ponto que a comunicação ela ficou mais rápida. Talvez não seja mais simples, porque ainda existem muitas falhas na comunicação, né? Às vezes a gente, né, por meio da tecnologia, sempre tem um lado bom e um lado ruim. Acontece bastante falhas na comunicação, ou, por exemplo, já teve mais de uma vez que o WhatsApp ficou fora do ar, né? Sumiu, saiu, ninguém conseguia mandar mensagem, e aí todo mundo ficou um pouco meio surtado. Então tem o lado positivo e tem um lado negativo, mas no geral, grande parte é bem positivo, tá? O desenvolvimento da tecnologia imerge os seres humanos num universo cada vez mais desconhecido e que continua crescendo. Então, a tecnologia chegou a um ponto que cada vez parece que ela está mais rápida. É claro que, né, se a gente for considerar, desde que o mundo é mundo, demorou bastante para chegar ao ponto da evolução que estamos, mas se a gente comparar as tecnologias que a gente tinha há 10 anos atrás, que não é muito tempo, hoje em dia já é muito diferente. Ou, por exemplo, eu sou de 96. Nos anos 90, quando eu nasci, já existia celular, mas não era esse celular que a gente conhece. Eu lembro que minha mãe e meu pai contam, né, que era literalmente um celular tijolão. Inclusive, né, o que eles tinham era um laranja, eu falei, literalmente um tijolão. E aí eu lembro que não era todo mundo que tinha. E aí, né, no final da gravidez, que a minha mãe estava me esperando, meu pai entregou, deixou, falou, olha, se você precisar, você me liga. Então, né, telefone, celular era algo que nem todo mundo tinha, era basicamente usado para uma emergência. Então, né, minha mãe já estava no final da gravidez, meu pai entregou o celular para ela, porque se acontecesse alguma coisa, era para ligar para ele. E hoje em dia, basicamente todo mundo tem um celular, nem que seja um celularzinho mais simples, mas a gente tem, então, evoluiu demais, e aí a questão é que a gente não sabe até onde a gente vai, até onde isso é bom e até onde isso é ruim. Hoje eu vou falar um pouquinho mais disso do lado bom e do lado ruim, tá? O livre acesso aos meios tecnológicos determinam a proximidade entre as diferentes áreas de conhecimento, o que acaba por juntar novas realidades e construir novas relações interdisciplinares. Então, né, basicamente, o lado bom da internet é que, né, eu sempre digo, a internet é ampla e vasta. Quem quiser estudar sobre qualquer conteúdo que a gente, né, que eu trago aqui, a gente consegue ver e saber muito mais, né? Com o próprio Google, a gente só digita ali, em um segundo já aparece milhares de opções de pesquisa, vários tipos de conteúdo, né, YouTube, várias pessoas explicando, né, vários tipos de aula. Então, hoje em dia a gente tem muito acesso ao conhecimento, esse é um lado muito positivo. Antigamente já era um pouquinho mais complicado, precisava-se, por exemplo, de livro. E hoje em dia, né, a gente não precisa do livro, a gente encontra no YouTube mesmo resumos de livro ou partes, né, mais interessantes que você precisa saber naquele livro. Então, você nem precisa
né, ler o livro porque tem alguém ali que resumiu para você. Então, também é extremamente interessante isso. Aí, antigamente, a gente só conseguia estudar, né, a gente não, porque também eu já sou da era tecnológica, mas nossos pais, nossos avós, precisavam estudar por meio de livros, né? Não existia tecnologia, internet, computador para facilitar e ajudar a gente nessa questão. A gente é muito sortudo por isso, né? E assim surge a dúvida: se esse avanço tecnológico acabará por demonstrar-se a convergência dos meios tecnológicos e a formação dessas redes de conhecimento visualizadas atualmente tenderá mais para a promoção de integração social ou servirá apenas para distanciamento das relações humanas e tendendo, perdão, somente para meios comerciais, sem se importar em como isso afetará a sociedade. Eu tô até com a garganta um pouquinho seca, né? Eu falo acelerado, vocês já perceberam. Mas, bom, enfim. Então, meio que um ponto negativo, né? Falando da proximidade, da facilidade da comunicação. Mas muitas vezes, né, nesse período de pandemia, eu já me peguei conversando com a minha mãe pelo WhatsApp, sendo que ela estava no cômodo do lado. Não é muito mais fácil ir lá e conversar com ela, por mais que, né, pandemia, a gente acabou mesmo se distanciando das pessoas, acabou sendo um pouco ruim, né, por conta disso, mas custava nada ir no cômodo do lado e conversar, mesmo que fosse, né, com distanciamento de 2 metros, e conversar, podendo realmente olhar no olho dela, em vez de talvez fazer uma chamada de vídeo. É claro que, né, ao mesmo tempo que é desvantagem, é vantagem, né, a gente costuma falar que aproximou quem tá longe e distanciou quem tá perto. Hoje em dia, uma roda de amigos, a gente vê basicamente todo mundo mexendo no celular. Tira uma selfie, todo mundo mexendo no celular. Às vezes, mal e mal era para pessoa. Às vezes a gente conversa, acaba conversando com a pessoa mais pelo celular do que realmente na vida real. Então, tem essa desvantagem. E também, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa um pouco em desumanização, né? A gente acaba perdendo um pouco de contato, pessoa com pessoa de verdade, sabe? As propagandas hoje em dia são tão bonitas, né? Como já citei, aquela coisa tão maravilhosa. Exemplo, como sempre, a Coca-Cola, que tem aquele comercial lindo, todo mundo reunido. Mas aí chega ali na ceia de Natal, cada um tá no seu smartphone, conversando com o seu grupo de amigos, assistindo alguma coisa no Instagram, no Facebook ou em qualquer rede social. E lá no comercial é lindo, todo mundo se abraça, todo mundo tá reunido, aquela confraternização. E aí a gente compra a Coca-Cola, Coca-Cola tá lá na nossa mesa, mas aquela união que existe no vídeo muitas vezes não existe. Então, a tecnologia tem os seus pontos positivos e os pontos negativos, mas até aqui nessa questão, a gente tem total controle, né? De ter consciência de, estou com os meus amigos, vou largar o celular, né? Vou estar com as pessoas, né, presente de verdade, né? É claro que, por exemplo, eu tenho um parente que está morando lá em Portugal. Não dá, né, pra gente se falar pessoalmente, então a tecnologia ajuda nesse quesito, aproxima quem tá longe e acaba distanciando quem tá perto. A gente vê também vários relacionamentos, digo por mim, né, que às vezes a gente tá ali mais mexendo no celular do que junto com a outra pessoa. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão. A tecnologia é para ajudar, é para facilitar, é para aproximar quem tá longe, mas a gente não pode distanciar as pessoas que estão perto, não perder o contato físico verdadeiro, né, de estar junto, né, sem ser pelo celular, tá? Acho que isso também é uma questão muito importante. O uso da tecnologia e da internet influenciou significativamente as relações humanas, principalmente no que se refere à comunicação, o que nos leva inicialmente a pensar em redes sociais. No entanto, a mudança ocorrida nos meios de comunicação vem de antes das mesmas, ainda com a invenção do telefone. Então, né, ali eu citei bastante o WhatsApp, mas o WhatsApp não é o único culpado, né? A internet desde sempre vem evoluindo e foi como eu falei, vem trazendo facilidade, mas antes mesmo já existia o telefone, que também era bastante usado, né? E desde aí já começam as diferenças. É claro que o telefone já foi um super avanço tecnológico, né, para a época, e super ajudou na comunicação. Porque, né, a gente sabe que existia o telégrafo, a carta, né? A carta a gente quase nem adianta falar, porque é bem antiga, né? E o telégrafo também. E aí surgiu o telefone, que foi um dos meios de comunicação, se você pensar, né, para aquela época, extremamente rápido, super interessante, porque você liga para a pessoa e você está falando com a pessoa, né, por meio de cabos e fios, né? Se você pensar na cabeça das pessoas daquela época, como era incrível. Então você falava assim, como se você estivesse tendo uma conversa normal, né, com a pessoa, só que por um objeto tecnológico, por um telefone. Então, sim, foi um avanço super incrível. E daí para frente só foi, vamos dizer, melhorias.
Mas foi como eu falei, né? Desde então já tem essas questões, né, dos relacionamentos. Então a tecnologia avança, melhora a nossa vida, mas também tem um impacto, né, na sociedade, nas nossas relações, na nossa saúde. Eu vou falar até disso um pouquinho mais para frente. Então, é claro, a tecnologia evoluiu e ajudou e melhorou em muitas coisas, mas tem alguns pontos que a gente ainda acaba falhando, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção e tentar tomar um pouquinho de cuidado. Impactos das tecnologias nos indivíduos. Então, né, contudo, não se discute o fato de que nenhuma outra forma de comunicação pode ser considerada mais natural do que aquela que acontece cara a cara, o que torna a naturalização desses meios de comunicação ainda um caminho escuro para algumas gerações. Né? Então, foi como eu falei, cada vez mais a gente está se comunicando, está conversando mais por smartphones, né, celulares, telefones, a gente está perdendo um pouco desse cara a cara, foi como eu falei, né? Período de pandemia, né? Isso já aconteceu mesmo sem estar na pandemia, minha mãe estando num cômodo e outro, e já mandei mensagem para ela. Claro que a gente vê um meme, vê um vídeo, aí a gente acaba às vezes mandando, mas o que que custa a gente ir, falar, olhar no olho da pessoa, realmente ver a pessoa de verdade, e não só ali pela câmera do celular, em chamadas de vídeo. É claro que, como eu falei, é uma tecnologia incrível, isso é maravilhoso, mas a gente não pode perder esse lado humano, esse lado do nosso contato físico com as pessoas que a gente gosta. Né? Por exemplo, mais antigamente, acho que hoje em dia quase ninguém faz isso, mas as famílias tinham o costume, né, de almoçar ou jantar reunidos ali todo mundo na mesa. Tem famílias que ainda fazem isso, mas aí muitos acabam com o celular. Já ouvi gente que tem, sei lá, por volta de 40, 50 anos, falar: ah, não, lá em casa a gente se reúne todo mundo na mesa para jantar bonitinho e eu não deixo meus filhos usarem o celular. Por um lado tá certo, a gente já fica basicamente 24 horas com o celular, a gente tem que sim separar momentos para a gente estar com os nossos familiares, com nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta e compartilhar muito mais só do que, né, os memes, vídeos, as coisas que são interessantes. Fugir um pouco da tecnologia e se ligar mais à nossa parte humana. Né? E foi como eu falei, a tecnologia é incrível, ela ajudou demais e não é para a gente banir, odiar a tecnologia, muito pelo contrário. A gente usar ela principalmente, né, foi como eu falei, meu primo, familiar, parente, amigo, tá lá em Portugal, tá longe, vai ajudar, o WhatsApp, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente consegue ver a pessoa, consegue matar a pessoa, perdão, matar a saudade da pessoa, né, mas aí quando ela chega, a gente, né, não tá nem aí. É claro que não é todo mundo, tá, aqui, né, falando meio que de um modo geral, mas a gente consegue perceber que a cada geração estão mais ligados ao celular e acaba passando muito mais tempo com o celular do que com as pessoas mesmo, né? Eu vejo pelos meus primos, tem os primos mais novos, que têm mais ou menos a média de uns 10 anos mais novos do que eu, e eles são extremamente grudados com o celular. Eu fico, gente, como pode? Provavelmente quando minha mãe me via, né, na minha adolescência, grudada com o celular, ela também, né, ficava indignada, mas eu lembro que antigamente a gente tinha um pouquinho, né, mais de separação. Hoje em dia, todo mundo é grudado com o celular, né, até quem tem mais idade. Então, mas foi como eu disse, isso daí já tem um pouco mais, a gente consegue ter um pouco mais de controle e tomar cuidado de não ficar 100% grudado no celular e prestar atenção nas pessoas que estão fisicamente de verdade com a gente, tá? Boa parte do conhecimento que adquirimos por meio das nossas relações com o meio também influencia a percepção de naturalidade da mídia e faz com que o homem aprenda diversas formas de comunicação, mesmo com a estranheza que inicialmente possa sentir. Então, aqui, quando a gente fala dessa estranheza, para vocês eu acho que já nem existe mais, que foi como eu falei, a cada geração que a gente vai vendo, né, das pessoas que vão nascendo, cada vez mais jovens as crianças já sabem mexer no celular, né? E quem já é mais antigo já é mais complicado. Em uma outra aula eu citei o meu avô, que ele já tem 80 e poucos anos, né? Ele tem um celular e ele ainda tá aprendendo a mexer, então para ele é muito estranho se comunicar. Até hoje ele acaba ligando, né, no telefone convencional, no telefone comum, não é nem no celular, né, no telefone fixo, em vez de mandar, por exemplo, um áudio, um WhatsApp. Às vezes quando ele manda foto e estava errado, ele nem sabia exatamente o que ele estava fazendo, tadinho. Então, né, tem essa estranheza e a cada novo meio, nova tecnologia, a gente no início tem uma estranheza, mas depois a gente vai se adaptando, porque o ser humano, naturalmente, né, biologicamente, a gente tem essa capacidade de se ajustar ao meio. E né, quando a gente fala se ajustar ao meio, hoje em dia tem a tecnologia, a gente vai aprendendo a mexer na tecnologia
E também, né, com aquela tecnologia, a gente aprendeu, ficou fácil, então vou criar alguma coisa que seja mais rápido, mais fácil e melhor do que a anterior. Pode reparar, cada invenção, né, existia a carta, veio o correio, veio o telégrafo, o telefone, o smartphone, o WhatsApp. Cada vez a forma de se comunicar foi ficando melhor, mais rápido e mais fácil. Daqui a pouco, né, a gente não sabe até onde a gente vai chegar, o quanto isso vai ser bom e o quanto isso vai ser ruim. Foi como eu falei. Claro, antigamente era mais complicado de se comunicar, demorava mais, só que as pessoas acabavam valorizando mais o contato humano, né? E hoje em dia a gente vê que isso acabou se perdendo um pouco, e isso não pode acontecer. Por mais que a gente tenha a habilidade de se adaptar, isso acaba sendo muito fácil, a gente não pode achar fácil se desprender da nossa parte humana, tá? Sem se ligar somente na tecnologia. E até um outro exemplo que eu ia dar, que agora me veio, né, esses mesmos primos que eu tenho, que eles têm a diferença de 10 anos, né, que são mais novos, eu lembro que quando, se não me engano, minha prima tinha uns 3, 4 aninhos, ela era bem novinha. Ela mesma conseguia ligar o computador, sabia onde tinha que apertar, ia no Google, digitava, como ela dizia, www.tom, né, youtube.tom, e colocava, eu acho que era Barney naquela época, aquele dinossauro roxo, e ela conseguia colocar sozinha. Aí a primeira vez que ela fez isso, né, minha prima ficou assustada, porque acho que o computador estava ligado, né, mas tipo, ela não tinha colocado. E ela entrou e tava passando ali o vídeo e a minha prima pequenininha assistindo e ela achou estranho, porque ela não tinha colocado e minha prima era muito pequenininha, tinha uns 3, 4 aninhos. E ela tinha conseguido colocar sozinha. Ela falou, meu Deus, tem espíritos na casa. E depois, ela foi, né, isso aconteceu mais de uma vez, até que um dia ela viu ela colocando. Então, por mais, né, como o Google tem um corretor, por mais que ela meio que digitava errado, ela conseguia chegar, ela conseguia entrar, colocava no YouTube e colocava o que ela queria assistir. Então, o que eu quero, né, dizer com isso que eu acabei de contar, né? Então, a minha prima, quando ela tinha, uns 4 aninhos, ela já conseguia colocar o vídeo que ela queria assistir no YouTube. Se a gente colocar meu avô hoje na frente do computador, ele não sabe o que ele tem que apertar. Então, é claro que se a gente ensinar, ele vai aprender, vai ter um pouco de dificuldade, mas a evolução tecnológica não está ligada somente aos aparelhos, mas também está ligada com as pessoas. Então, as pessoas antigamente têm dificuldade com a tecnologia e as pessoas mais jovens têm uma facilidade incrível. Tem coisas que às vezes eu não sei fazer, meus primos sabem. Eu fico, gente, era para eu ser mais inteligente, saber mexer em tudo. Mas eles acabam sabendo, né, em relação à tecnologia mais do que eu. Então, quando a gente fala disso que, né, o meio influencia, né, a pessoa e a gente influencia a tecnologia, é sobre isso que a gente está falando, tá? Continuando os impactos, né, da tecnologia, só que agora nos indivíduos. O homem acaba por ser capaz de se adaptar biologicamente às transformações promovidas pelo rápido avanço tecnológico. Nunca antes na história tivemos o hábito de dormir e acordar com um aparelho eletrônico. Portanto, as tecnologias influenciam o homem da mesma forma que o homem também influencia no crescimento das tecnologias. Foi mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês, né? Então, a gente tem um meio de comunicação que é rápido e é bacana. Vamos criar um mais rápido. Então, né, o ser humano é influenciado, ele vai se adaptando à tecnologia que ele tem, e quando ele já está 100% adaptado, quando aquilo se torna fácil, ele procura algo que seja ainda mais fácil do que aquilo, né? Vamos supor, o WhatsApp hoje é a nossa forma de comunicação, né, de mensagem instantânea mais rápida que a gente tem, né? Tem vídeo, tem áudio, a gente consegue ligar em videochamada ou só por voz mesmo. É extremamente incrível, né? A gente tem que valorizar isso que a gente tem. Só que o que a gente vai criar depois? Lógico que alguém vai tentar achar alguma coisa, né? Igual a gente vê em filmes em filmes que tem essa retratação tecnológica, falando de, por exemplo, agora fugiu o nome, holograma. Daqui a pouco eles vão inventar, né? Vai ter o celular, seria a pessoa parece um holograma da pessoa na nossa frente. E, tecnicamente seria, uma coisa melhorada. Futuramente, provavelmente, a gente vai ter, né? Ou não, né? Pode ser só coisa de filme científico. Mas pode acabar que isso exista, né? Porque cada vez mais os seres humanos vão procurando coisas para melhorar, né? Igual ali, né? Dá o exemplo de dormir e acordar com um aparelho eletrônico. Antigamente as pessoas não tinham celular. Claro que em um período tinha um despertador, mas vamos supor há muito, muito tempo atrás, antes de existir até mesmo o despertador convencional. Como que fazia, né? Eu não sei se vocês já ouviram o termo, né? Dormir com as galinhas. Geralmente o pessoal mais antigo
dava 6, 7 horas, né? Começava a escurecer, já começava a ir jantar, arrumar as coisas, se preparar para dormir, acho que, sei lá, 7, 8 horas da noite já estava dormindo, e quando o sol amanhecia, as pessoas acordavam, e talvez deveria ser, né, de uma forma, falando de uma forma mais natural, talvez deveria ser assim que a gente deveria acordar, né? Acordar e dormir quando o sol se põe, quando está tudo escuro, e acordar quando o sol está nascendo, lá por volta de umas 5:30 da manhã. Mas hoje em dia a gente está, né, habituado com o celular, então a gente vai dormir mexendo no celular e a gente acorda mexendo no celular, né? Aí foi como eu falei, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mais pra frente eu ainda vou até falar um pouquinho mais disso, tá? Impacto das tecnologias na sociedade. Ao observar o avanço descomunal da tecnologia, podemos associá-la a uma onda, na qual avança cada vez mais. E, ao acompanhar de perto a sociedade em locais específicos, podemos ver um claro contraste entre a tecnologia e a tradição. Então, né, foi como eu falei, antigamente as pessoas, né, se reuniam e jantavam juntos na mesa, isso seria basicamente uma tradição. Hoje em dia, com a tecnologia, às vezes acaba que um está estudando, né, online, pelo celular, pelo computador, e aí vai jantar enquanto está vendo, né, a sua videoaula da faculdade, da escola, o outro está fazendo alguma coisa, né, sobre o trabalho ali no celular. Então, a tecnologia tem mudado bastante várias questões. Contudo, a mudança provocada por essa onda, né, e a gente chama assim de onda, porque foi como eu falei, dos últimos 10 anos para cá, mais ou menos, a gente viu um avanço muito grande, muito rápido, assim, considerando, né, desde que o mundo é mundo. E a evolução da tecnologia, ela chegou em a um ponto que ela está evoluindo cada vez mais rápido, né? Então, por isso que a gente fala onda. Vieram melhorias significativas, como a televisão de LED, muitas vezes mais leve, fina e bonita, além de consumir em média 1/5 do que as antigas de tubo, né? Nem sei se vocês são da época da TV de tubo, que era uma TV deste tamanho, né? De lado ela era deste tamanho, de frente ela era assim, desse tamaninho. Aí quando você virava de lado ela era maior do que de frente, né? O que proporcionou uma economia na energia considerável. Então aquelas televisões acabavam gastando mais energia, ocupavam mais espaço, eram pesadas. Hoje em dia tem uma resolução melhor, mais bonita, mais fininha e também consome menos energia. Então, né, aqui foi só um exemplo que eu nem sei se vocês são da época de televisão de tubo. Talvez vocês pelo menos já tenham visto alguma antiga por aí, né? Perdido em algum museu. Hoje em dia todos os monitores são super fininhos, né? E agora já é o contrário. De frente é assim para mais, né? É grande e de lado é assim, bem pequenininha, né? Bem fininha, com os portos super pequenininha. Então é claro que foi como eu falei, a evolução tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Por exemplo, esse exemplo mesmo, né, a economia de energia, é algo mais leve, é algo mais bonito. Então a gente passa por várias mudanças, é claro que dependendo de cada ponto específico que a gente olhar, a gente vai encontrar lados positivos e lados negativos, tá? Os impactos vêm sendo notados desde o avanço desenfreado da tecnologia, que chegamos a possuir atualmente. Logo, as mudanças vêm se manifestando de forma brusca em paralelo à velocidade que a sociedade estuda a tecnologia. Então, e com isso também temos mudanças significativas em nossa qualidade de vida, né? Então, foi aquilo que eu falei, a tecnologia chegou a um ponto que ela está evoluindo muito rápido, né? É claro que por um lado isso é bom, mas é tão rápido que muitas vezes a gente não consegue assimilar, não consegue entender. É um avanço tão rápido e tão incrível, e por mais que é bom, é positivo, a gente ainda tem a dificuldade de ir se adaptando. As coisas estão mudando numa velocidade que a gente não sabe, né, até que ponto vamos chegar, o que vai acontecer, né? Por exemplo, a internet tem o seu lado bom, o seu lado ruim, e é claro, vai depender de cada pessoa que vai utilizar. Então, eu tenho internet, tenho meu celular, meu computador, eu vou usar para pesquisar, né, os conteúdos que a professora Mayara passa. Eu achei super interessante a aula que ela falou de tecnologia, quero entender mais sobre tecnologia. Ou a super dica que eu dei, né, da aula anterior, da linguagem corporal, vou assistir os vídeos no YouTube do canal que ela falou. É realmente muito interessante, passa horas assistindo. Como também tem muita coisa errada que a gente pode encontrar na internet. Então, é claro, ela ajuda na disseminação de conhecimento. Hoje em dia, na palma da mão, né, a gente consegue ligar, mandar mensagem, enviar vídeo, estudar, a gente consegue fazer um monte de coisa com um aparelho pequeno, né, que cabe na palma da nossa mão, que são os smartphones, junto com a internet.
Mas também tem muita coisa errada que pode se acontecer. Eu não vou nem citar e entrar muito nesse mérito, mas tem muita coisa que, né, se não tivesse a internet, talvez não aconteceria. Então, foi como eu falei, tudo tem um lado bom e o lado ruim. Voltando aqui, né, e com tudo isso, temos a mudança significativa na nossa qualidade de vida. Por que eu quero falar isso de qualidade de vida? Lembra quando eu comentei, né, da questão do despertador, né, que as pessoas iam dormir quando ficava escuro, né, e quando amanhecia, 5h30 da manhã, né, acordava, até brinquei do termo ir dormir com as galinhas, porque escureceu, galo, galinha tá entrando nas casinhas delas e estão indo dormir, e logo que nasce o sol, né, eles acordam, né, tem muitos animais que são assim, escureceu, vai dormir, e nasceu o sol, clareou, eles levantam. Né? Quando eu digo de qualidade de vida, foi uma pesquisa que eu vi até há pouco tempo, que todas essas luzes artificiais, ou do celular, do computador, a luz, né, normal mesmo que a gente tem em casa, das lâmpadas, elas são prejudiciais, né? Se a gente ficar muito tempo exposto a ela, e isso a gente sabe que acontece, porque a gente fica quase 24 horas com o celular, como eu falei, a gente vai dormir, tá com o celular, a gente acorda com o celular, e essas luzes que tem no celular, elas acabam danificando a nossa retina do olho e, né, de acordo com a pesquisa, muitas pessoas também têm uma tendência maior a criar catarata, por exemplo. Então, é claro que a gente sabe que já é uma doença, mas acaba se agravando, né, de acordo com as pesquisas. Então, a gente às vezes passa tanto tempo, né, no celular, no computador, e isso não tem só, né, o impacto que eu falei de atrapalhar as nossas relações intrapessoais com as pessoas, mas também tem impacto na nossa saúde e por isso que muitas pessoas acabam tendo que usar, né? Tem mais pessoas hoje em dia acabando, né, por usar óculos por conta da tecnologia. A gente passa muito tempo assistindo TV também, né? A TV também entra nisso, o celular, o computador, como eu falei. Todas as luzes artificiais, elas não são tão boas quanto a luz natural do sol. A luz natural do sol não tem esse problema, né, na nossa vista. E outra questão também, né, que eu tinha comentado, que a gente dorme, dorme com as galinhas e acorda, né, quando escurece e quando clareia a gente acorda. Isso também tem um impacto no nosso cérebro, vamos dizer assim. Quando escurece, a gente acaba acendendo as luzes da nossa casa, então para a gente não escurece. E geralmente elas são luzes assim, igual essa daqui é uma luz branca, né? O certo seria a gente utilizar de luzes amarelas ou deixar a casa mais naquela meia luz, um pouquinho mais escuro, ou nem utilizar nada de luz. Porque quando escurece, o nosso cérebro, o nosso corpo entende que escureceu e ele vai baixando alguns hormônios, né, adrenalina e tudo mais, para a gente começar a ir desacelerando o nosso corpo para a gente se preparar para dormir. E se a gente fica no claro, com o celular, com o computador, com a luz branca ligada, o nosso cérebro não entende que escureceu e ele continua ligado, continua acelerado. Por isso tem muita gente que acaba tendo insônia, não consegue dormir direito. Quando a gente dorme, continua acordando cansado. Isso também, não é só isso, mas isso também pode ter relação. Então, o certo é não mexer, né, com computador, televisão, celular, principalmente, porque a gente vai literalmente dormir com o celular. 1h30 antes da gente dormir, largar o celular para a gente conseguir ter uma noite de sono mais tranquila. Claro que envolve um monte de outras coisas, mas isso também é um dos impactos que tem, né? Então, deixar uma luz mais escura ou aquela luz amarela, sabe? Que ela acaba sendo um pouquinho mais confortável para os olhos e também acaba sendo um pouquinho mais escura, evitando TV, celular, computador pelo menos 1h, 1h30 antes de dormir. Isso já vai ter uma melhoria, porque o nosso cérebro vai entender que escureceu, que está ficando à noite, que a gente tem que desacelerar para preparar o corpo para dormir. A gente sabe que o sono é super importante. Não vou me adentrar muito, mas foi só um exemplo que eu quis dar, que muitas vezes a gente não tem noção do quanto a tecnologia é boa e também, ao mesmo tempo, é prejudicial. Então, foi como eu falei, é ótimo usar a tecnologia, a gente tem que usar, só que a gente tem que saber também a hora de parar, a gente tem que saber dosar e saber até que ponto é bom e até que ponto é ruim. Então, ir dormir com a telinha do celular não é legal, tá? Claro que 1h30 antes, lembra de colocar ali o despertador, quando acordar, já desliga o despertador e se quiser já pode mexer no celular, que aí o cérebro já vai acordar. E é verdade, às vezes a gente acorda meio sonolento, já pega o celular, aquela luzona no celular no rosto, a gente já acaba acordando ali mesmo, né? Então, pra gente ver como isso tem bastante impacto. Novas concepções surgiram, novas práticas, ocupações, tudo mudou em tão pouco tempo. Com isso, novas profissões foram criadas, culturas foram refeitas e isso tudo acaba por influenciar no papel do indivíduo na sociedade em que vive. Diante de tanta mudança, nessa nova era, as informações podem vir de um quarto ao lado
assim como de um quarto do outro lado do mundo. Né? Então foi basicamente o que eu falei várias vezes. Né? A gente tem, né, não somente o WhatsApp, eu uso porque, o exemplo do WhatsApp, porque eu acho que é a ferramenta que a gente mais utiliza hoje em dia. Então, foi como eu falei, já conversei com a minha mãe, sendo que ela estava no cômodo do lado, né? Como também já conversei com, né? Eu sempre dou o exemplo de parente em Portugal, porque em um período uma prima minha morava em Portugal e a gente conversava por chamada de vídeo e era um jeitinho de matar a saudade. Então, foi como eu falei, o indivíduo influencia o meio, né? Em relação à tecnologia, e a tecnologia também vai mudando o nosso estilo de vida e vai mudando um monte de coisa. Facilita, ajuda muito a gente, mas a gente tem que saber dosar e tem que saber tomar cuidado com essas mudanças e com essas alterações que a gente tem, tá? E tecnologia e tradição, né? Que a gente comentou de tradições que foram alteradas, né? Então, aqui um exemplo é em São Francisco, nos Estados Unidos, uma forma de mostrar o tradicionalismo em contraste com a tecnologia é o fato da sua população usar um aplicativo para contratar o seu meio de transporte e ainda assim ter a opção de cruzar parte da cidade em um bonde elétrico de quase 150 anos, né? Então, acho que vocês já viram um bondinho elétrico, né? Como ele funcionava, ele, né, se eu não me engano, ele nem parava, era tipo como se fosse um ônibus comunitário. Ele tinha um trilho, é uma mistura de trem com ônibus, né? E aí ele vai passando. Não sei se é assim até hoje, mas pelo que eu saiba, ele ia passando e quando chegava perto de pontos ou quando alguém ia subir, ele desacelerava um pouquinho e a pessoa subia, nem parava, né? E aí esses são os famosos bondinhos. Até hoje ainda existe alguns bondes, não é comum a gente utilizar, né, no dia a dia, mas tem para a gente fazer passeio e conhecer um pouquinho mais de coisas antigas, né? 150 anos ele é bem velhinho, mas aí mostra, né, a tecnologia, a tradição. Bonde é uma coisa antiga, eu acho que lá em São Francisco, lá eu acho que eles utilizavam muito bonde, eu acho que é algo muito comum, né? Só que aí tem a mistura da tradição de algo antigo com algo completamente novo, que é você conseguir, né, contratar ali um assento, eu acho, né, do bondinho pelo seu aplicativo. Então, é um meio tecnológico com algo antigo. É como se existisse, por exemplo, né, um Uber para a gente passear não, acho que o nome não seria carroça, mas sabe é, aquelas charretes que são levadas por cavalos? Isso já é algo mais antigo, né? Quando o pessoal andava a cavalo com as charretes, esse tipo de coisa. Mas imagina que a gente tivesse, né, algo que não se chamasse Uber, mas fosse parecido, né? Então, um aplicativo de celular e a gente pede, né, um cavalo que venha com essa charrete. Agora eu não me recordo o nome, mas é estilo uma charrete. Vocês estão entendendo a minha ideia inicial, né? Aí seria algo antigo com algo novo, algo tecnológico. Então, isso é bem legal. E aqui outro exemplo, né? Assim como a cidade citada anteriormente, o Japão é o melhor exemplo para se observar esse contraste entre tecnologia e tradição, onde mesmo sem um dos maiores polos tecnológicos, o tradicionalismo é facilmente notado no dia a dia da população. Então lá é um lugar que eles seguem muito mesmo tradições, coisas que eram tradições, que eram feitas antigamente, até hoje, né, continua sendo feito. Então, por mais que lá é extremamente tecnológico, com certeza vocês já viram no Instagram, no YouTube, aqueles vídeos de algumas casas, eu acredito que seja no Japão, que tudo é muito tecnológico. Eu pelo menos se deixar, fico horas vendo aquele tipo de vídeo, que é muito interessante como eles têm, né, um nível de tecnologia extremamente avançado, principalmente comparando aqui com o Brasil, que a gente sabe que a gente acaba sendo um pouquinho atrasado em questão de tecnologia. Então lá num geral de tudo, né, eles são extremamente voltados para a tecnologia, eles têm a tecnologia em todos os lugares, mas também a gente vê muito da tradição, coisas que faziam, que era costume antigamente, não mudou por conta da tecnologia. Então a gente consegue ver realmente ali, né, um exemplo do contraste que tem, né, de ao mesmo tempo que tem coisas tão antigas junto com coisas tão novas, tão tecnológicas. Esse contraste é muito bonito e muito interessante de se ver. Quem sabe, né, um dia o Brasil chegue nesse nível de ter, né, as nossas tradições e tudo ao mesmo tempo ser tecnológico, que é muito legal, muito interessante. E tecnologia e automatização. A tecnologia vem impactando diretamente na sociedade
com seus muitos benefícios. Conseguiu mudar o comportamento da sociedade como um todo. Com o uso da informação, se tornou possível utilizá-la para o auxílio diário no nosso cotidiano, mas principalmente para uso profissional. Com isso, a tecnologia influencia na acessibilidade do dia a dia do seu usuário, tornando o acesso à informação simples e rápido. Então, né, falando aqui um pouquinho de tecnologia voltada num quesito mais trabalho, não só de comunicação, como o WhatsApp, que eu citei bastante. Hoje em dia a gente tem um computador, a gente consegue mandar e-mail, então a empresa, né, hoje em dia ainda utiliza muito e-mail, por mais que ainda usam o WhatsApp. A gente tem o Word, PowerPoint, Excel, são ferramentas que super auxiliam a gente, né, para fazer trabalhos escolares ou até mesmo trabalhos em questão profissional, né, mas a automatização ajudou realmente o nosso dia a dia. Claro que sempre que a gente fala de tecnologia, a gente pensa em algo que ajudou, mas tem essa parte também da automação de, por exemplo, Excel, planilha. Tem planilhas que, né, se a gente tivesse que fazer na mão, primeiro que ia demandar tempo, quem não tem a letra muito bonita e não tem muita coordenação, a gente já sabe que saia meio torto e fica complicado. Se precisava alterar, fez a caneta, ia ter que passar um branquinho, se fez a lápis, ia ter que apagar e corrigir, sem contar a facilidade, né, que o Excel traz hoje em dia pra gente principalmente da edição, né, de conseguir mudar as coisas, tem soma, tem tantas coisas, ou, né, quando a gente vai fazer, que seja, por exemplo, uma lista de compras no Excel, tá, que é um pouquinho difícil, mas só para exemplificar e ficar fácil. E aí, eu preciso comprar isso, 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 isso. Ah, já comprei isso e isso. Você vai lá, seleciona, grifa em vermelho, por exemplo, ou em verde, né? Ah, já comprei verde, tá certo. Ah, isso aqui também, grifa ali em verde, já coloca a letra em verde. Pronto, já sei que tá certo. Visualmente fica muito mais fácil. Se a gente fosse fazer isso no papel, né, eu ia ter que talvez usar um marca-texto, até que não dá tanto trabalho, mas já é muito mais fácil a gente fazer esse tipo de coisa no computador, né, que a gente consegue deixar lá a letra, por exemplo, vermelho, que está pendente, verde, que deu certo, ou cinza, por exemplo, que é em andamento, né, se a gente está fazendo uma lista de tarefas, por exemplo. E não só, né, no Excel, a gente tem hoje em dia ferramentas, né, de bloco de notas no celular, que pelo menos eu uso muito e facilita bastante, porque papel primeiro que a gente perde, rasga, molha, né, quanto mais tecnológico, melhor. Eu falo disso porque esses dias eu fui pegar um exame, aí tomei chuva, molhou os exames. Falei, se fosse tudo pelo celular, não ia ter esse problema. Então, né, facilita a nossa vida de várias formas, né, como, por exemplo, salvar também arquivos, né, o médico mesmo tinha tudo lá, era só imprimir outro, então meio que não teve problema, que molhou, e sem contar outras coisas, né, já comentei de, por exemplo, a nuvem, a gente consegue guardar as informações hoje em dia na nuvem, a tecnologia, num geral, ajudou, e principalmente, né, em trabalhos, por exemplo, escolares, né, fazer um Excel fica muito mais fácil, um PowerPoint ou qualquer coisa do gênero fica muito mais fácil, né, para a gente fazer apresentações, para a gente fazer conteúdos, e isso tem auxiliado muito a gente no dia a dia, num geral. Na tecnologia e automatização, um impacto que a tecnologia acaba por ser de grande uso desde sua implementação. É a automatização do processo no ambiente profissional e casual, assim transformando um trabalho antes considerado robusto e complicado em um processo automático e facilitado. Então, né, tem essa questão mesmo de facilitar. Foi como eu falei, né? A gente fala de tecnologia, a gente já pensa em algo automatizado, algo fácil, né, que seja prático ali no nosso dia a dia, tanto na questão profissional quanto em qualquer outro quesito. A gente também fala bastante de trabalho, foi como eu comentei, né, chegou até a hora, né, de lembrar que eu comentei, né, de profissões que foram extintas. Aí eu quero saber se, né, ao longo da aula você acabou lembrando de alguma, ou se agora que eu falei de novo você lembrou. Se quiser dar um pause no vídeo, pensa. E aí eu queria compartilhar com vocês. Agora eu não me lembro qual era o nome exato da profissão, mas eu vou explicar o que faz e vocês vão entender. Eu acho que até, se eu não me engano, sempre uso esse exemplo também, né? No desenho do Pica-Pau, se eu não me engano, tem mais de um desenho, mas o que eu me recordei foi o do Pica-Pau, que é um homem que acende aquelas luminárias da rua. Hoje em dia a gente tem luz elétrica, né? Elas vai escurecendo, elas acendem automaticamente, elas acendem sozinhas, sem ninguém ter que apertar nenhum botão, nem nada. Nem sei exatamente como funciona. Alguém deve apertar algum botão em algum lugar, né? Mas não precisa ir alguém igual interruptor e ligando um por um, né? As luzes da rua. E antigamente tinha essa profissão, né, que era uma pessoa específica que só ligava, né, conforme ia escurecendo e anoitecendo, ligava as luminárias, né, que não era de lâmpada, era uma chaminha, né, um foguinho e ficava lá para iluminar as ruas.
Então, a partir do momento, né, a tecnologia evoluiu e a gente começou a ter as lâmpadas, teve as luzes nas ruas, aí essa profissão deixou de existir, né? Ela foi extinta, ela acabou, né? E tem outras profissões que podem ser que vão, mesmo que não deixem de existir, às vezes acaba diminuindo porque é muito mais fácil ter, né, a automação, a robotização, né? Um exemplo mesmo, eu vi esses dias, né, uma fábrica de coxinha que é basicamente, claro, tem funcionários, mas a maior parte é a máquina que faz tudo, né? Eles só ajudam a empacotar, ver se está tudo certo, então é um número bem menor, né, se fosse considerar, né, a quantidade de coxinhas que a fábrica faz num dia. Provavelmente é precisar do dobro, triplo ou muito mais do que isso de funcionários se não existisse, né, a máquina. E é claro, aí as pessoas falam, né, uma das vantagens é tem a máquina, vai ter alguém para olhar a máquina, alguém para fazer a manutenção da máquina, mas querendo ou não, acaba reduzindo também, né, a tecnologia, a automatização, acaba reduzindo também alguns empregos, mas é uma área também muito forte que, né, foi como eu comentei, acaba tendo funcionários, né, para vigiar a máquina ou fazer algum ajuste ou outro, como no vídeo que eu comentei, né, da coxinha que eu vi. E sempre tem algum técnico para fazer, né, uma manutenção ou alguma coisa. E esses vídeos são bem legais também, se vocês quiserem ver, é bem bacana dessas fábricas grandonas, né, fazendo esse tipo de coisa, né, por exemplo, coxinha ou qualquer outra coisa que é industrializada, eu acho esse processo também muito interessante, tá? Só aqui dando né, uma comentada. E basicamente foi isso, né? Chegamos na nossa conclusão. Então, a tecnologia tem a missão de facilitar nosso cotidiano, se mostrando cada vez mais efetivo, necessário e até mesmo indispensável no nosso ambiente pessoal, social e profissional. Foi aquilo, né, que eu comentei ao longo do vídeo todo e também no comecinho, né? Hoje em dia, talvez a gente não saiba viver sem tecnologia. Quando eu falo tecnologia, não é celular, eu citei bastante celular, mas vamos supor, chuveiro que tem nossa água quentinha, facilidade que a gente tem, né? É só ligar o interruptor, a gente já tem luz, né? Considerando com as pessoas de muito antigamente. Do fogo mesmo, né? Que não precisa mais nem né, a maioria hoje em dia não usa mais nem o isqueiro para acender, já tem, né, ele automático lá, que você aperta o botãozinho, faz trum, e aí acende o nosso fogo. Então, às vezes a gente pensa, nem é tanto, mas hoje em dia tudo é automatizado, tudo tá ligado com a tecnologia. É igual quando, por exemplo, acaba a luz. A gente não consegue fazer nada, não mexe na internet, se tá sem bateria no celular já era, a geladeira desliga, o fogão a gente precisa de um isqueiro para poder ligar, não, se bate a mão ali no interruptor, não liga, né? Então, a gente vê como isso tem um impacto enorme na nossa vida e está muito presente mesmo no nosso dia a dia, e então acaba sendo indispensável. E claro, sua grande maioria super facilita, né? Por exemplo, a geladeira, fogão, até mesmo a luz, né? Bateu a mão ali no interruptor, ligou a luz. Antigamente só existia a vela, então eu tinha que acender a vela queimava, apagava, né? Se batia um vento, apagava, se caía, podia pegar fogo na casa. Hoje em dia é mais rápido, mais seguro e é muito melhor. E é uma coisa que eu acho que, se, por exemplo, não vai existir mais luz elétrica, não sei como a gente toma banho. Meu Deus do céu, né? O uso da tecnologia e da internet influenciou significativamente as relações humanas, principalmente no que se refere à comunicação. Então, né, graças à evolução tecnológica e principalmente à internet, hoje a gente consegue ter uma comunicação mais rápida, né, como eu citei bastante, WhatsApp e outros meios também de comunicação, então isso facilitou e mudou completamente a nossa forma de se comunicar, né? Antigamente era por carta, ou você, né, quem morava perto, né, não precisava escrever carta, ia até a casa da pessoa, conversava, né, cara a cara, conversava pessoalmente. Claro que foi como eu falei, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então facilitou, né, a nossa comunicação, mas foi como eu falei, a gente tem que saber ponderar e equilibrar as coisas, tá? E vamos para as nossas perguntinhas. Perguntinha número 1. A tecnologia avança de forma rápida e, com isso, tem um impacto muito grande em nossos meios de comunicação. E esses avanços são 100% positivos e não existe lado negativo, verdadeiro ou falso. Nem vou enrolar muito para passar, né? Falso, por que que é falso? É claro que a tecnologia melhorou e avançou muito, mas ela não é 100% positiva. Foi como eu falei, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Se a gente souber utilizar, né, a tecnologia com sabedoria, ela sim consegue ser mais positiva do que negativa, mas ela sim também tem seu lado ruim, tá? Pergunta número 2.
Qual o lado positivo da tecnologia na automatização? Então, especificamente na automatização, tá? Opção A. Tudo é positivo quando falamos de tecnologia na automatização. Opção B. Deixou trabalhos complicados mais fáceis por meio de processos automáticos. Ou opção C. Extinguiu algumas profissões. Essa também não está muito difícil, então já vou passar. O lado positivo é a opção B. Deixou trabalhos complicados mais fáceis por meio de processos automáticos, né? Então, foi como eu falei, por exemplo, o Excel super ajuda a gente. Se tivesse que fazer uma planilha na mão, ia ser bem complicado. Então, a automatização, ela ajuda, né? Em vários exemplos que eu dei, em vários quesitos, ela super ajuda a gente, tá? Pergunta número 3. Qual o lado negativo da tecnologia na automatização? Opção A. Extinguir algumas profissões. Opção B. Deixou trabalhos complicados mais fáceis por meio de processos automáticos. Ou opção C. Otimiza o tempo e o trabalho quando feito por meios tecnológicos. Essa também não tem segredo, também não está difícil. A opção A, foi o que eu comentei, né? Extinguir algumas profissões. Esse é o lado, né, de certa forma, negativo da automação, né, nesse quesito. Que algumas profissões deixaram de existir ou também diminui, né, a quantidade de profissionais naquela determinada área. Foi como eu dei o exemplo de uma fábrica de coxinha, mas a gente sabe que existe fábrica de muitas coisas. Hoje existe muitas coisas que são industrializadas, que foi o que veio aqui na minha cabeça, eu assisti há pouco tempo. E eu achei bem interessante, e no vídeo mesmo a gente vê, né, ali as coxinhas sendo feitas. E tem algumas pessoas, né, que direcionam alguma coxinha que caiu errado, que está errado, ou na hora de embalar, tem aquele, né, o momento de fechar, tem alguém que fecha manualmente, não é 100% automatizado. Mas foi como eu falei, se fosse para fazer as coxinhas, né, pessoas de verdade fazendo coxinha, uma a uma, a gente sabe que demora pra caramba, né, para fazer coxinha. Então teria muito mais, né, então, eu falei 3 vezes, mas acho que com certeza seria muito mais, né, para ter pessoas que fazem a mesma quantidade da máquina, né? Então, claro, tem um lado bom, também tem um lado ruim, diminui, mas também facilita, né? O dono da fábrica fica muito contente porque contrata bem menos funcionários e o tempo é otimizado, tá? Mas tem sim o seu lado negativo. Última perguntinha número 4. A tecnologia nos traz vários benefícios e facilidades no dia a dia, mas infelizmente também tem alguns malefícios. E também já vou passar, é verdade, foi como eu falei, a tecnologia é extremamente benéfica, mas ela tem o seu lado negativo, né? Tem os seus malefícios. Por isso que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado para não ser 100% tomado pela tecnologia e viver 100% na era tecnológica e não largar celular e esquecer das pessoas, né, de verdade que estão ao nosso redor. Bem como eu falei, a internet é vasta e ampla de conhecimento, a gente pode estudar, pode fazer muita coisa boa, mas tem muita coisa errada também que dá para se fazer, né, com a tecnologia e com a internet. Então, a gente saber usar esses meios com sabedoria, né, e ter sabedoria, né, num geral, de conseguir ponderar a tecnologia com o nosso lado mais humano, tá? Eu gosto de trazer sempre as perguntinhas para vocês fixarem o conhecimento. É claro, hoje não foi tão difícil, foi mais para ter um remember, né, de tudo que a gente foi falando durante a aula, mas também, errei determinada questão. Volta em determinada parte do vídeo, vê se entende melhor. Por exemplo, nossa, a professora Mayara explicou, deu mais de um exemplo, mas eu não consegui entender bem isso. Joga lá no YouTube, vê um videozinho, pesquisa na internet. É como eu sempre digo, a internet é ampla e vasta de conhecimento, só basta a gente estar procurando, estar pesquisando alguma coisa que seja, né, interessante, relevante para agregar conhecimento para a gente, tá bom, meus queridos? Meus amores, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que a gente fala um pouquinho mais de tecnologia. Eu sei que vocês gostam da tecnologia, gostam de celular, mas foi como eu falei, tem um lado bom, tem um lado ruim, a gente precisa usar com sabedoria, a gente precisa saber ponderar. Lembre-se do que eu falei, de 1h30, 1 hora antes de dormir, não usar celular, não ficar no computador, nem na televisão, né? Evitar um pouco a claridade, para vocês terem um sono melhor, um sono de qualidade, tá? O diquinha da professora Mai. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado as perguntas e espero que tenha sido um conteúdo que agregou bastante conhecimento para vocês, tá bom? E mais uma vez, se quiserem, é só pesquisar na internet, tem muita coisa falando sobre tecnologia, tá? Tanto os benefícios quanto os malefícios. E é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!